Olá, começa agora o Jornal Boa Notícia desta quarta-feira. Sejam muito bem-vindos. Nesta edição, vamos falar sobre o novo Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O Ministério da Saúde incluiu novas categorias de profissionais e outras pessoas nos grupos prioritários. E ainda você vai ver que o Brasil está bem perto de alcançar a marca de quase 1 milhão de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus. E tem mais. Hoje nós vamos para o litoral sul de Pernambuco mostrar a celebração da 8ª edição do Dia da Consciência Cristã. É daqui a pouco. Fica comigo, porque o JBN de hoje já está no ar. Eu começo a edição de hoje do JBN agradecendo a você de todo o Brasil que está aqui junto conosco acompanhando a programação da TV Pai Eterno. Nosso muito obrigada a você e toda a sua família. Muitas bênçãos do Pai. E começamos falando que o Ministério da Saúde publicou uma segunda versão do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Novas categorias foram incluídas nos grupos prioritários. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha. Boa tarde, doutor Juarez, muito obrigada pela sua participação. Estamos ao vivo aqui para todo o Brasil. Eu gostaria que o senhor começasse explicando aí essas novas categorias. A gente sabe que é uma lista grande, mas por que esse grupo foi ampliado? Isso é bom? É ruim? Explica para a gente. Boa tarde, Carol. É um prazer estar aí no JBN e na TV Pai Eterno. Primeiro, eu acho que é importante as pessoas conhecerem os critérios que são utilizados pelo Ministério da Saúde para definir esses grupos, né? Então, quais são os grupos prioritários? São aqueles mais vulneráveis ou que têm mais risco em relação à doença Covid, né? Então, por que os trabalhadores de saúde fazem parte desse grupo da fase 1? Porque eles têm 5 vezes mais possibilidade de adoecer. Mas aí nós temos vários outros grupos, né, que vão seguindo nas diferentes fases, que tomara que a gente consiga evoluir aí na campanha, né, nós precisamos de vacinas para isso, né, mas então nessa primeira fase nós temos os trabalhadores da saúde, as pessoas institucionalizadas ou em locais de longa permanência, ou pessoas que têm algum outro problema de saúde sejam internadas, indígenas, né? E depois, consequentemente, outros grupos vão sendo abordados, né? As pessoas com mais de 80 anos, depois 75 a 79, e vai descendo até as pessoas de 60 anos em diante. No outro grupo, depois vem os da comorbidades, e depois nós começamos a ampliar, né? Então, os funcionários do sistema de privação de liberdade, os trabalhadores da educação, que vai ser muito importante, né? O pessoal da Força de Segurança e Salvamento, Forças Armadas, e nesse último grupo entram os trabalhadores da parte de transporte, que também são essenciais, né? Eles podem até não ter tanto risco, né, em relação à Covid, mas eles são essenciais e também pela própria circulação, eles acabam se expondo mais. Então, é justo que os caminhoneiros, os trabalhadores de transporte aéreo, aquaviário, os portuários, né, todo esse pessoal entre. O que a gente gostaria é que se ampliasse para toda a população brasileira a partir dos 18 anos, que a vacina é licenciada só a partir de 18 anos. Mas eu acho que isso vai ter um tempo para a gente conseguir chegar lá, né? O que a Sociedade Brasileira de Imunizações pode falar a respeito das contraindicações da vacina, doutor Juarez? Porque a gente sabe que tem muitas fake news, tem muita polêmica a respeito disso, quem pode ou não tomar a vacina, pessoas com doenças crônicas, se isso faria mal. O que o senhor pode afirmar para a gente sobre isso? Bem, isso está bem definido nas próprias normas do Ministério da Saúde. Nós temos 2 vacinas licenciadas, por enquanto, no Brasil, de forma emergencial, né? Que é a vacina produzida pelo Butantan e a outra produzida pela Fiocruz, né?
Então, são vacinas que elas foram testadas em vários grupos, inclusive nesses grupos de comorbidades, né? Exatamente porque é um grupo que a gente sabe que tem mais risco para a doença, né? Então, essas pessoas já fizeram parte dos estudos e as vacinas se mostraram seguras e eficazes também para esses grupos. A gestação, a gravidez, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, até porque não teve estudos, em geral não se faz estudos de vacinas em grávida no primeiro momento, né? Então, nessa situação, da mulher grávida ou a puérpera ou aquela que está amamentando, tem que discutir essa decisão com o seu médico para pesar o risco-benefício. Então, se for, por exemplo, uma profissional de saúde que esteja atendendo o paciente COVID, com certeza o risco da COVID é muito maior do que os eventos adversos que possam acontecer da vacina. O senhor fala de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Como está a situação da pandemia nesse momento aí para os gaúchos? Comparado com outras regiões do país, nós estamos num momento até que um pouco tranquilos, né? Estamos preocupados com a situação, em especial da região norte do país e, em especial, por essas novas variantes que têm aparecido, né? E eu acho que esse é um recado que não é só para aqui no Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil. Nós temos que ficar muito atentos, porque se essa variante ela tem uma possibilidade maior de transmissão, ela até pode não causar doença mais grave, mas só causando mais doença vai ocasionar o que já aconteceu lá em Manaus, de o esgotamento da rede de saúde para poder atender. Doutor Juarez, só interrompendo o senhor rapidinho. A isso. Perdão, só interromper o senhor rapidinho. A gente vai pedir para colocar uma cartela que a gente separou justamente com esses grupos prioritários. Pode colocar a imagem aí enquanto a gente continua a nossa conversa, por gentileza, aqui com o doutor. A gente está vendo aí os grupos, porque o senhor mesmo disse, né? É uma lista grande, então fica o alerta para todas essas pessoas que se enquadram nesses requisitos. Agora eu gostaria, nosso tempo está acabando, e eu interrompi o senhor, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de alerta realmente. Que a gente está vendo ali, grupo prioritário, pessoas com 60 anos, indígenas, o senhor mesmo citou os trabalhadores da linha de frente de saúde, pessoas até com mais de 80 anos, pessoas que têm as comorbidades, doenças crônicas, hipertensão, diabetes, câncer, pessoas deficientes, moradores de ruas, pessoas em situação de rua e os presidiários. A pandemia não acabou. Eu gostaria que, para finalizar o nosso tempo, o senhor deixasse essa mensagem realmente, que mesmo chegando mais vacina, mesmo com o Brasil trabalhando para vacinar toda essa população, a gente ainda tem que se cuidar, correto? Correto. Então, assim, só para salientar, são aí quase 80 milhões de pessoas, que significam 160 milhões de doses. Então, as pessoas têm que ter calma, essas que fazem parte desses grupos serão vacinadas, mas nós temos que esperar o seu momento, né? Não furem a fila. Enquanto isso, os cuidados que a gente sabe que evitam a doença e que diminuem a possibilidade de hospitalização e mortes, que é uso de máscara, lavagem de mãos, distanciamento entre as pessoas, evitar aglomerações. Esse é o principal recado. Mesmo para quem já tivesse vacinado, isso vai ter que continuar sendo realizado. E para quem tem medo de tomar a vacina, se vacinar é muito melhor do que ficar sem tomar, quem tiver aí esse privilégio, vamos dizer assim, de estar nos grupos prioritários. O senhor concorda? Com certeza, né? A vacina faz parte, né, do que a gente pode modificar essa situação de pandemia, né? Ela não é a solução sozinha, mas ela faz parte da solução. Então, nós temos que estimular a vacinação. As vacinas que estão aí são seguras e são eficazes. O que nós temos que fazer é só respeitar as regras do PNI e dos gestores municipais, né, para a gente fazer essa vacinação com bastante tranquilidade e com calma, mas temos que nos vacinar. Em nome de toda a equipe da TV Pai Eterno, nós agradecemos a sua participação. Excelente dia. Eu que agradeço o espaço, Carol, um abraço para todos vocês e também que seja um ótimo dia e um ótimo ano com boas notícias para todos nós. Um abraço. Amém, um abraço e que assim seja.
E ainda falando em vacinas, o Brasil está bem perto de alcançar a marca de quase 1 milhão de pessoas vacinadas contra a Covid-19. Quem traz mais informações para a gente agora sobre esse assunto, vamos acompanhar aqui, é o repórter Tarek Cardoso. Olá, Carol. Quase 70 milhões de pessoas já foram vacinadas em todo o mundo e mais de 6 milhões de pessoas já receberam as 2 doses dos imunizantes. Até o início da manhã desta quarta-feira, o Brasil já vacinou quase 900 mil pessoas, segundo dados de agências de notícia. Este montante representa aí 7% do grupo considerado prioritário. O estado de São Paulo já vacinou mais de 196 mil pessoas. Quase 110 mil já foram vacinadas no estado do Rio de Janeiro. E na região sul do país, no estado do Rio Grande do Sul, mais de 93 mil pessoas já foram imunizadas. No nordeste do país, o estado do Ceará já vacinou quase 38 mil pessoas. E a Bahia já vacinou mais de 100 mil. No Distrito Federal, mais de 23 mil pessoas já receberam doses da vacina contra a Covid-19. Em Minas Gerais, que já recebeu 1 milhão de doses de vacinas, a capital Belo Horizonte já vacinou mais de 47 mil pessoas. A partir do dia 1º de fevereiro, alguns mineiros já devem começar a receber a segunda dose da vacina Coronavac. O governo estadual de Minas Gerais ainda não divulgou dados da vacinação em todo o estado. Já aqui em Goiás, 25 mil trabalhadores da área da saúde devem ser vacinados até o próximo domingo, somente aqui na capital Goiânia. O governador Ronaldo Caiado estabeleceu uma nova lei, assinou um decreto determinando um tipo de lei seca aqui no estado, onde os bares, restaurantes e estabelecimentos similares estão proibidos de vender bebidas alcoólicas entre 10 da noite e 6 horas da manhã para evitar o avanço do contágio. Até a semana que vem, o Brasil deve ter mais de 15 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19. Um novo lote de 10 milhões de doses, prontas da Oxford e do laboratório AstraZeneca, foi anunciado para 8 de fevereiro. E a vinda dos insumos da China para a produção de mais vacinas pelo Instituto Butantan aqui no Brasil. Eu volto para o estúdio com você, Carol. Muito obrigada, Tarek, pelas suas informações. E vamos ver agora o que é destaque no noticiário internacional? Acompanha comigo. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden assinou ordens executivas para reduzir o uso de prisões privadas pelo governo norte-americano e reforçar a fiscalização antidiscriminação. As novas medidas também pretendem reduzir o preconceito em todas as agências governamentais dos Estados Unidos e promover a igualdade racial. Segundo Biden, as novas ordens pretendem reverter ainda as políticas do antecessor republicano Donald Trump e promover reformas na justiça racial. Em Roma, uma equipe médica recebeu nesta quarta-feira a segunda dose da vacina Pfizer contra a Covid-19 em um dos principais centros de vacinação da capital italiana. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, renunciou nesta última terça. A incerteza política preocupa autoridades europeias sobre uma possível desaceleração do fornecimento de vacinas em países que foi feito um acordo para a distribuição dos imunizantes da Pfizer. Em contrapartida, autoridades de saúde afirmam que o programa italiano de vacinação vai continuar, independente de quem vai assumir o cargo. No Reino Unido, o primeiro-ministro britânico disse que o governo vai implantar medidas mais rígidas de fronteira para tentar controlar o aumento das infecções e mortes provocadas pelo novo coronavírus. O governo deve anunciar planos de quarentena limitada em hotéis para britânicos que retornem de 30 países de alto risco cobertos por uma proibição de viagens. E após o intervalo, nós vamos para Pernambuco, terra maravilhosa, mostrar a 8ª edição do Dia da Consciência Cristã. Voltamos já já, eu espero você. Oi para você que está aqui na Rede Pai Eterno. Amigo, sua porta traseira está aberta. Obrigado.
Estamos de volta com o seu jornal Boa Notícia e você que está aí na sua casa, no seu trabalho, na fazenda, de todo o Brasil, esteja você onde estiver, nosso muito obrigada aqui por acompanhar a programação da TV das Bênçãos do Pai. Agora vamos viajar um pouquinho, quem não está aí no litoral do Nordeste, a gente vai lá para a praia de Tamandaré, litoral sul de Pernambuco. Foi celebrado no último sábado, dia 23, a 8ª edição do Dia da Consciência Cristã. E olha que legal, esse ano de pandemia, é claro, né, atípico, também continua, pelo YouTube, outras redes sociais. Isso aí, gente, gerou muita solidariedade. Presencialmente mesmo, o público foi reduzido, mas a internet ajudou a atingir milhares de pessoas. E a gente vai ver agora na reportagem da Viviane Arruda. Um dia inteiro de orações tomou conta da cidade de Tamandaré neste sábado, 23 de janeiro. O padre Arlindo buscou, com criatividade e responsabilidade, uma alternativa segura para manter a tradição do Dia da Consciência Cristã no município. Dessa vez, com um novo formato, a data já faz parte do calendário de turismo do governo do estado. E a sua 8ª edição ficou marcada pelo cuidado com o próximo, incentivo ao turismo religioso e pela solidariedade. 5 missas aconteceram no pátio da Igrejinha de São Pedro, na Beira-Mar. Nos intervalos das celebrações, a apresentação cultural dos cantores Benil, Ana Alves, Dudu do Acordeon e Almir Rushi. Toda a programação foi transmitida pelo canal do YouTube do Padre Arlindo. Agora, através das redes sociais, a gente pode ir muito mais longe, a gente pode alcançar muito mais longe do que a gente esperava. Podemos chegar no seu coração, na sua casa, com segurança e falar sobre a consciência do que significa ser cristão, espalhar o amor e a solidariedade. Mas, menino! Voluntários com EPIs, uso do álcool em gel, distribuição de máscaras, orientações de saúde e uso de pulseiras com os horários marcados para cumprir com o distanciamento social. Além disso, a cada horário, uma empresa especializada realizava o procedimento de sanitização nas cadeiras que estavam presas e garantiram o cumprimento dos protocolos de saúde. E a solidariedade não poderia parar com as dificuldades impostas pela pandemia. Afinal, são 500 crianças carentes que dependem do trabalho realizado pela creche Padre Enzo. E o Padre Arlindo, com o Dia da Consciência Cristã, consegue captar recursos e conquistar padrinhos para manter a instituição durante todo o ano. A creche possui uma estrutura para atender crianças e adolescentes de 2 a 15 anos. São 5 refeições diárias, laboratórios, brinquedoteca e uma ampla área de lazer. A creche Padre Enzo está entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Esse trabalho do Dia da Consciência Cristã do Padre Arlindo é de suma importância aqui para a creche, né? Esse evento já vem acontecendo há 8 anos e todo o lucro desse evento que o Padre Arlindo faz, ele é revertido aqui para a creche. A segunda parte da programação aconteceu no Forte de Santo Inácio de Loyola. Padre Arlindo celebrou a 6ª missa do dia e, em seguida, aconteceu uma live com o cantor Diogo Nogueira. O objetivo foi captar padrinhos e doações para a creche Padre Enzo. Um dia que mostrou que tudo vale a pena quando se acredita no sonho e se realiza com união, fé e solidariedade. Viviane Arruda, da paróquia de Tamandaré, Pernambuco, para a TV Pai Eterno. E nós agradecemos por essa reportagem maravilhosa e que contagiante a alegria do Padre Arlindo. Um abraço muito especial daqui para aí também. E agora a gente fala de saúde mental. Nesse período de pandemia, a Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo um trabalho muito legal para os moradores e gratuito, pensando, sabe no quê? No atendimento psicológico. Vamos ver. Tempo de pandemia e de cuidados psicológicos. Os moradores da capital já podem contar com um serviço 100% gratuito. A Prefeitura está, na verdade, criando um novo serviço para atendimento às pessoas que estejam passando por questões psicológicas relacionadas à pandemia. Esse tipo de atendimento relacionado à saúde mental já acontecem nos 152 centros de saúde da cidade. Cada centro de saúde já tem seu psicólogo, mas o que está acontecendo nesse momento é um reforço de contratação de mais profissionais para atender especificamente a demanda relacionada à Covid.
O paciente que queira participar do suporte psicológico da prefeitura deve ir em uma das 9 regionais de saúde da cidade. A estimativa é que 2.500 consultas sejam realizadas semanalmente. Qualquer pessoa já tem como referência o seu centro de saúde, já o procura quando tem alguns problemas de saúde, né? Então, aquela pessoa que está se sentindo angustiada, com algum problema relacionado à saúde mental, relacionado à Covid, pode procurar alguns dos centros de saúde da capital, aquele que está mais perto da sua casa. Ele vai ser acolhido por uma equipe que vai avaliar o caso dele e encaminhar se necessário. Para a implantação do projeto no município, estão sendo contratados psicólogos que farão os atendimentos. Até o final do mês serão 45 psicólogos. Isso dá 5 psicólogos para cada uma das 9 regionais de saúde, de forma que quando o paciente necessitar, ou mesmo quando a equipe tiver um paciente que ela julgar que precisa desse serviço, vai poder encaminhar para um atendimento que vai ser feito bem próximo da casa das pessoas. Como nós vamos colocar esses psicólogos em todas as regionais, o atendimento será ou no centro de saúde do paciente ou num centro de saúde bem próximo da casa desse paciente. O projeto funcionará até o final da pandemia do coronavírus. Nós estamos avaliando o número de casos, avaliando a gravidade dos casos, e enquanto houver a demanda, esse serviço continuará, né? A nossa expectativa é que, na medida que a gente tiver melhores números da pandemia, a partir da vacina, a gente consiga, aos poucos, tendo menos demanda, diminuir o serviço. Atendimento muito importante, sim, cuidadamente sempre. E na quarta-feira, você já sabe, né? O comentário aqui do JBN é com o missionário redentorista Padre Jesus Flores. Hoje ele faz uma análise sobre o avanço da Covid-19 no país e analisa a condução da crise sanitária pelo governo federal. O governo brasileiro viu com displicência e menosprezo e muita ignorância o surgimento do coronavírus. Para ele, a sua origem estava muito distante, na China. Não chegaria ao Brasil, mas se chegasse, não passaria de uma gripezinha que atingiria no máximo 800 pessoas. Após um ano, a pandemia está no Brasil, tendo infectado 8.935.000 e mais, matado 218.910 pessoas. Agora, os novos casos por 24 horas são 63 mil casos e mortes mais de 1.000. Pior, apesar de um ano de sofrimento com a pandemia, uma segunda onda pega o Brasil despreparado e desmobilizado. Terrificante o caso de Manaus. As pessoas estão morrendo asfixiadas por falta de oxigênio. E as autoridades do Amazonas e de Brasília a dormir e brincar de tratamento precoce com medicamentos ineficazes e rejeitados pela ciência. A visão do caos suscitou a revolta contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. É acusado de negligência, omissão e irresponsabilidade no exercício do cargo para o qual não tem nenhum preparo. A PGR pede ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra ele. Foi informado da situação de Manaus
e demorou muito tempo até tomar qualquer iniciativa. É necessário que seja seriamente investigado e, se for o caso, denunciado e julgado. Prestou-se a ser um joguete nas mãos de Jair Bolsonaro, que agora pague o preço por tantas vidas perdidas por sua culpa e culpa do seu chefe. É preciso salvar Manaus. É preciso salvar o Brasil. Vacina já. Uma situação lamentável. De pau mandado do presidente da República a ministro omisso. É preciso que ele seja julgado. E julgado pelas muitas mortes causadas pela sua omissão. É urgente. Nós agradecemos ao Padre Jesus Flores pelo comentário. E este foi o Jornal Boa Notícia de hoje. Muito obrigada a você pela sua companhia. Para saber mais da nossa programação, só acessar o portal paieterno.com ou as nossas redes sociais. Se cuida, fica com Deus e até amanhã no mesmo horário, se assim nosso Pai quiser. Tchau!